E agora vamos falar de um assunto sério. E ele trata de você e do seu bolso, esse assunto, viu? Então, é um assunto sério. Para tratar da gente e do nosso bolso, é um assunto bem interessante, vocês vão ver. Preste atenção que agora é o 13º salário que a gente vai falar. Ele que é tão esperado, né, com o passar dos meses. Seja para colocar as contas em dia, cumprir metas financeiras, investir, entre outras opções. Mas mesmo com a graninha sendo bem-vinda, ela desperta muitas dúvidas. Por isso, a gente conversa com um advogado atuante em direito previdenciário e direito do trabalho, Dr. Jorge Alberto Bispo, por videochamada. Boa tarde, doutor Jorge Alberto, 13º salário, deixando todo mundo feliz, né? Exatamente. Mas antes de começar esse assunto, como foi o 13º salário deixa todo mundo feliz, como eu estava falando, mas a gente tem que respeitar esse dinheirinho para não ter dúvidas, para não se endividar, né? Porque não são todos os meses que a gente recebe, não é, doutor? Exatamente. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todo mundo que está aqui assistindo, né, para tirar essas dúvidas do 13º salário. Como você mesmo disse, é sempre bom se programar. O 13º salário, ele é pago em regra 2 vezes no ano, né? Então é sempre bom se programar com essas duas parcelas que é paga pelo empregador, certo? Doutor, agora vamos tirar uma dúvida do pessoal. Sim. Quem trabalha sem carteira assinada tem direito ao 13º salário? Não, né? Então, Rogério, o que acontece? Nem sempre existiu o 13º salário, né? Inicialmente, ele começou com a lei em 1962, foi instituído depois de muita luta social, foi instituído para aqueles trabalhadores regidos pela CLT, né? O famoso empregado registrado na carteira, certo? Agora, os trabalhadores que não são regidos pelo regime seletista, por exemplo, os trabalhadores autônomos, aqueles representantes comerciais que não têm um regime formal da CLT, eles não têm direito ao 13º salário, porque ele é um direito trabalhista previsto na CLT. Contudo, né, é sempre bom lembrar que tem aquele empregador que infelizmente atua na irregularidade, que não faz o registro na carteira, mas o empregado ele assume todos os requisitos para o reconhecimento de uma relação de emprego. Então, esse empregado, que mesmo sem ter a carteira assinada, mas que preenche todos esses requisitos, ele pode pleitear na justiça exatamente a parcela do 13º salário e também outros direitos que ele possa vir a ter, FGTS, férias e tudo mais. Então, é sempre bom lembrar, o empregado de carteira assinada, ele vai ter direito ao 13º salário, entretanto, mesmo que ele não tenha carteira assinada, mas preenchendo esses requisitos, ele pode discutir na justiça para fazer valer o seu direito. Essa regra serve também para quem não trabalhou o ano inteiro. Quem não trabalhou o ano inteiro tem direito, doutor Jorge? Possui? Isso. Né? Funciona? Exatamente. Qual a base? Existe uma base de cálculo especial? Como funciona? Existe sim. O 13º salário, ele é previsto na lei como 1/12 para cada mês de serviço. Ou seja, a conta é bem simples. É basicamente o trabalhador ele vai ter direito a um mês a 1/12 do mês de salário para cada ano de trabalho. É só basicamente pegar o seu ano de trabalho, o seu salário, dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses. Lembrando que o mês ele vai ser considerado sempre aquela fração assim, a partir de 15 dias, ou seja, trabalhou 15 dias no mês, o empregado ele já tem direito a pelo menos uma proporcionalidade do 13º salário. Então, quem entrou um tempo depois do ano, ou seja, entrou no mês de fevereiro, de junho, ou seja, entrou no meio do ano, ele também vai ter direito ao 13º salário, mas obviamente ele vai receber proporcionalmente ao seu tempo de serviço. E também aqueles empregados que foram demitidos antes, exceto aqueles demitidos sem justa causa, que a lei excluiu o direito do 13º. Então, aqueles empregados que foram demitidos durante o ano, na rescisão eles vão receber o que a gente chama de 13º proporcional. Vamos pegar todo o período de trabalho, fazer a mesma regra de cálculo, dividir o salário dele por 12, multiplicar pelos meses trabalhados, considerando a fração a partir de 15 dias, e aí ele vai ter o 13º salário proporcional pago na rescisão. E como você falou de base de cálculo, é sempre bom lembrar que o 13º salário ele deve incluir não só o salário base, né, mas também deve incluir também as horas extras, os adicionais, seja ele noturno, de periculosidade, de insalubridade, e as comissões também, inclusive aqueles trabalhadores que não recebem um salário fixo, né, que a gente chama de salário variável, que recebem por comissões ou por produtividade, eles também têm direito ao 13º, só que a forma de cálculo é um pouquinho diferente. Ao invés do salário de dezembro servir de base de cálculo, a gente vai pegar a média aritmética dos últimos
dos últimos meses, fazer essa média e utilizar como regra de cálculo para pagar tanto a primeira parcela quanto a segunda parcela, Rogério. Ah, explicação maravilhosa. Agora, doutor Jorge, a empresa ela tem um prazo estipulado para pagar o 13º salário, né? E me tira também uma dúvida, duas perguntas em uma, tá? Além desse prazo, ela pode ter aquele acordo, é um acordo que se faz assim com um funcionário, sei lá, de pagar o 13º em duas parcelas ou não pode? Como é que funciona isso? Que a gente vê alguns órgãos públicos, né, pagando 13º em duas parcelas. Me corrija se eu não estiver correto. Isso acontece, né? Isso acontece, Rogério. Entretanto, os órgãos públicos, né, os servidores públicos, eles vão estar regidos em outra legislação, né? Cada ente federativo vai ter sua legislação própria para regular seus servidores, né? Mas os trabalhadores seletistas, a lei trabalhista, né, ela prevê que o salário, o 13º é pago em dezembro, entretanto, ela prevê um adiantamento, que ele é obrigatório. E esse adiantamento ele deve ser pago entre os meses de fevereiro e até o dia 30 de dezembro. Então, aquele empregador que ainda não pagou a primeira parcela do 13º, que vai até amanhã, é bom ligar para o seu setor pessoal, vai lá, roda essa folha de pagamento para pagar a primeira parcela do 13º aos seus empregados, porque caso contrário, se ele não paga essa primeira parcela, ele pode estar sujeito, inclusive, a punições administrativas, ou seja, pagar uma multa através de uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, paga a primeira parcela de fevereiro até o dia 30 de novembro, ou seja, até amanhã, e a segunda parcela é paga obrigatoriamente também até o dia 20 de dezembro. Aí vai sim incidir o salário, vai se deduzir a primeira parcela paga e também vai ter as incidências fiscais, ou seja, o desconto da contribuição do INSS, por exemplo. Essa questão do parcelamento, infelizmente, atua só, geralmente a gente vê muito mais nesse âmbito administrativo, que vai ter uma legislação específica para isso, mas no âmbito seletista tem a possibilidade do Ministério atuar para punir esses empregadores que não cumprem com o que está previsto na legislação trabalhista, que é esse pagamento em duas parcelas de forma obrigatória. Então é isso, gente. O doutor Jorge esclarecendo, né, muita coisa sobre o 13º salário, e é importante, né, que vocês, ao receber, saibam que ele só é 13º, não tem todos os meses, né, doutor? Exatamente. Uma dúvida que surge bastante é sobre se ele é realmente um bônus, se realmente ele vai remunerar toda a semana, mas o fato é que, assim, existe um cálculo aritmético que diz que esse trabalho, esse 13º, na verdade, para remunerar a totalidade das semanas. Porque se a gente considerasse que um mês tem 4 semanas, todos os meses fossem 4 semanas, no ano a gente deveria receber por 52 semanas. E a gente fazendo um cálculo aritmético, fazendo essa conta, daria realmente 13 salários. Mas, entretanto, o salário é pago o salário pago de forma mensal, ele só comporta 12 prestações, e o 13º ele surge com essa gratificação natalina, e o fato é que ele foi instituído como um direito trabalhista, como um direito social, foi colocado na Constituição como um direito social e também pode ser entendido como uma cláusula pétrea, ou seja, não mutável, né, apenas para ser fortalecido e não reduzido. Então é sempre bom se programar com esse 13º, que acaba sendo sim uma remuneração extra, que pode ajudar no orçamento familiar, pode ajudar naquela conta de final de ano, nos presentes também, e obviamente nessa época de crise que todo mundo estava precisando de um gás aí no orçamento, o 13º vem para ajudar bastante. É isso aí, doutor Jorge. Muito obrigado aí pela sua participação. É essencial que as pessoas, né, entendam sobre essa adição importante na renda familiar. Muito obrigado, viu? Por nada, Rogério. Uma ótima tarde. Agradeço o espaço aqui e sempre que tiver dúvida, pode me convidar. Estou aqui à disposição para a gente esclarecer, porque esse assunto é sério. Direito do trabalho é um assunto importante, tem que estar sempre em discussão, porque a luta do trabalhador deve ser vista e deve ser valorizada. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado mesmo.